Dando sequência ao estudo que envolve a questão da água no Brasil, na aula de hoje, o nosso assunto será a disponibilidade, distribuição e o consumo dos recursos hídricos dentro do nosso país. Para iniciarmos a nossa conversa em relação à disponibilidade, distribuição e consumo aí dos recursos hídricos, é importante que a gente ressalte os seguintes aspectos. Primeiro deles, a disponibilidade hídrica corresponde à possibilidade de obter água a partir da realização de obras. Por que eu estou colocando essa informação a partir da realização de obras? Imagine a seguinte situação: a água que chega até as nossas casas. Para que essa água chegue até as nossas residências, no caso de Minas Gerais, eu tenho a Copasa, que é a Companhia de Água e Saneamento Básico. O que ela faz? Ela tem que fazer a captação desse recurso hídrico, tem que fazer a captação dessa água. E aí eu tenho vários reservatórios que disponibilizam aí esta água para a Copasa. Só que a Copasa, entre esse reservatório até o tratamento e o envio depois, a distribuição dessa água para a população, é necessário, então, uma série de obras aí para que eu consiga fazer o fornecimento adequado de água para a população. Então, por isso que eu coloquei essa primeira informação no slide. A disponibilidade hídrica corresponde à possibilidade de obter água a partir da realização de obras, que eu posso encontrar um determinado reservatório, um lago, por exemplo, que eu tenha uma quantidade significativa ali de água, mas não tem como eu retirar essa água e abastecer a população em locais, em áreas um pouco mais distantes. Só vou conseguir fazer isso quando ocorrer, então, a realização de obras que demandam recursos financeiros, que a gente sabe que nem sempre eles estão aí disponíveis por parte do poder público, ou quando esses recursos estão disponíveis, por se tratar de uma obra pública, exige lá uma série de burocracias, um processo de licitação. Então, normalmente, são obras que demoram um certo tempo até serem concluídas. Daí a necessidade de estudos prévios para saber a necessidade da realização dessa obra, para que ela se inicie antes que surja uma situação de emergência. Então, lembrar dessa situação quando a gente pensar aí na disponibilidade dos recursos hídricos. Segundo aspecto importante, diz respeito à relação entre a disponibilidade e a qualidade da água com a utilização de seus recursos. Quando eu faço aí essa relação, vai revelar, melhor dizendo, uma grande discrepância aí no território brasileiro. Então, essa discrepância, ela aparece porque eu vou ter regiões como, por exemplo, a região norte do país, em que eu tenho uma disponibilidade, uma qualidade de água ali muito grande, porém a população que vive, a densidade demográfica na região norte, ela é menor do que em outras áreas aí do Brasil. Quando eu chego à região sudeste, à região sul, eu vou observar que eu tenho um contingente populacional muito maior, porém a disponibilidade de água nessas regiões ela é menor, assim como ocorre com o nordeste aí do Brasil, que além da questão da disponibilidade, sofre com outros problemas aí de ordem natural, que também atrapalham ali a disponibilidade de água para a população. Próximo aspecto diz respeito à ANA. Lembra que nós já falamos sobre a ANA aí em aulas anteriores? Quem é a ANA? É a Agência Nacional das Águas. Então, a Agência Nacional das Águas, ela vai avaliar a vazão de retirada anual e vai comparar com a vazão média de longo período e assim ela vai obter uma classificação. O que eu estou querendo dizer com esse tópico que foi colocado? A ANA, então, a Agência Nacional da Água, ela vai avaliar, dentro de um determinado reservatório, o tanto de água que é retirado desse reservatório para abastecer a população ao longo do ano e vai fazer uma comparação a longo prazo. Então, retirando esse volume de água todo ano, imaginando aí um período de 1, 2 décadas,
esse volume de água que está sendo retirado vai fazer com que o meu reservatório chegue ao esgotamento dos meus recursos hídricos? Então é isso que a ANA vai fazer. Então, a vazão da retirada anual comparada com a vazão média de longo período, é isso que eu estou fazendo. O tanto que eu retiro de água ao longo de um ano e pensando em um período maior de tempo, será que eu vou esgotar os recursos hídricos dentro desse reservatório? Então, quando eu faço essa relação, eu chego em uma classificação. Quando eu tenho uma situação em que a retirada anual comparada com a retirada de água a longo prazo, ela é um número aí menor do que 5%, ou seja, eu vou classificar isso como excelente, e os recursos hídricos dentro desse reservatório serão suficientes para o abastecimento, então, da população a longo prazo. Porque o tanto que eu retiro por ano, fazendo uma projeção aí para algumas décadas, eu vou observar que isso não vai comprometer os recursos hídricos ali do rio, de um lago qualquer ou de qualquer outro reservatório. Então, quando esse resultado está menor do que 5, eu classifico como excelente. Quando eu tenho resultado entre 5% a 10%, posso falar que é confortável. Então, nesse caso, eu ainda não vou ter o comprometimento dos recursos hídricos nesse reservatório, mas nas próximas classificações, de 10% a 20%, de 20% a 40% e maior do que 40%, nessas três últimas classificações, a situação ela já começa a ficar um pouco mais perigosa, digamos assim. Então tem a situação preocupante, crítica e muito crítica. Principalmente no caso da crítica e da muito crítica, significa que a longo prazo eu terei o esgotamento das águas dentro do meu reservatório. Então isso mostra que é necessário, é urgente a realização de obras para ou captar água em um outro reservatório ou criar uma situação que eu consiga aumentar o volume de água no reservatório atual. Então, por isso que existe a necessidade de fazer essa classificação que a Agência Nacional da Água faz aqui nesse caso. Tanto que eu retiro anualmente, projetando isso a longo prazo, eu vou ter ou não o esgotamento dos recursos hídricos. Se a projeção mostrar uma situação preocupante, crítica ou muito crítica, aí já não tem jeito, eu tenho que fazer obras para evitar que o meu reservatório seque a longo prazo aí, então. Nessa outra tela, eu tenho aqui um mapa mostrando exatamente a disponibilidade hídrica no Brasil, e aqui eu estou considerando as águas superficiais. Estou observando a classificação que estava no slide anterior. Então, as áreas que estão em verde, eu tenho lá uma disponibilidade hídrica excelente. Quando eu penso o tanto que eu retiro de água anualmente, projeto isso a longo prazo, eu vou ter um resultado menor do que 5%, que aparece para mim como excelente. Casos da região norte e boa parte ali do centro-oeste. Então, eu tenho uma disponibilidade muito grande de água e a densidade demográfica, a quantidade de pessoas que vivem nessas áreas, ela é menor do que em outras regiões e me dá um resultado excelente. Tem algumas áreas em amarelo que é um padrão ainda confortável, não vou ter o esgotamento dos recursos hídricos nos próximos anos, nas próximas décadas, mas eu já tenho uns pontos aí de preocupante, crítico e muito crítico, que aí eu pego o Nordeste brasileiro praticamente todo, boa parte do Sudeste, uma região ali no Distrito Federal, Goiás e a região do entorno, e parte da região Sul, que são as áreas em que eu tenho que fazer obras para ou aumentar o volume de água nos reservatórios em que as empresas fazem a captação, ou captar essa água em outros reservatórios, ou fazer a retirada de água subterrânea para abastecimento da população, porque a longo prazo eu vou ter problemas aí em relação ao abastecimento. Então esse mapa mostra para a gente essa situação, as regiões aí ao longo do território brasileiro em que eu posso ter problemas relacionados à disponibilidade e distribuição aí de recursos hídricos para a população. Dando sequência, também é importante avaliar a questão da disponibilidade hídrica com base nas regiões hidrográficas. Na aula passada, a gente falou das regiões hidrográficas e eu comentei que as regiões hidrográficas
quase sempre vão corresponder com as áreas de bacias hidrográficas aí dentro do território brasileiro. Então, nesse mapa, mostra para mim, acompanhando aqui pela legenda, observando o cursor do mouse, as áreas em que eu tenho em amarelo, mostra para mim a disponibilidade hídrica, as áreas em azul mostram a vazão média e as áreas aqui com o tom puxado para o rosa mostra a vazão de retirada. E aí eu vou observar, dentro das regiões hidrográficas, pego a região hidrográfica amazônica aqui, por exemplo. Eu tenho uma disponibilidade hídrica. Essa disponibilidade, observando aqui na legenda, ela foi dada em metros cúbicos por segundo. Então, eu tenho uma disponibilidade hídrica de 73.748 metros cúbicos por segundo. Eu tenho uma vazão média de 132.145 metros cúbicos por segundo e uma vazão de retirada de 78,8 metros cúbicos por segundo. A vazão de retirada corresponde ao volume de água que é retirado dos reservatórios para o abastecimento da população. Então, a gente viu na tela anterior que, no caso da região norte, que é exatamente a área em que eu tenho a região hidrográfica amazônica, ali eu tenho uma área em que eu tenho resultados considerados para a gente, então, como excelentes em relação ao uso dos recursos hídricos. O que eu retiro anualmente, projetando a longo prazo, mostra que eu não vou ter o esgotamento aí dos recursos hídricos no meu reservatório. Quando eu comparo as demais regiões hidrográficas aqui do território brasileiro, eu vou encontrar outras áreas que eu vou classificar aqui como situação confortável, mas eu tenho as áreas que a gente viu na tela anterior, que são lá as áreas preocupantes, críticas e muito críticas, pensando no abastecimento aí da população com os recursos hídricos. Então vai ter situações em que a vazão de retirada vai superar a vazão média. Então, os locais em que eu tenho essa situação, que a vazão de retirada é superior à vazão média, são as áreas que vão aparecer para mim como preocupante, crítica e muito crítica, aí, pensando no abastecimento da população a longo prazo. No caso do Brasil, a gestão e a distribuição dos recursos hídricos é uma prerrogativa do poder público. Então, é quem? A União, que é o governo federal, os estados e os municípios é que vão deliberar aí sobre a utilização das águas dentro do território brasileiro. E aí, para isso, que eu coloquei em negrito aqui no finalzinho do slide, eu tenho o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, esse Sistema Nacional ele é formado por uma série de órgãos aí. Quais são eles? A ANA, que nós já falamos bastante, que é a Agência Nacional das Águas. Eu tenho órgãos gestores estaduais. Então, dentro dos estados, se eu tenho lá um determinado rio, um reservatório qualquer, e ele fica dentro do meu estado, então é o governador do estado ali que vai deliberar sobre a utilização das águas naquele reservatório, daquele rio ali, por exemplo, naquela bacia hidrográfica. Então, além da ANA, dos órgãos gestores, eu tenho os comitês de bacias hidrográficas, que nós também já comentamos bastante aqui sobre ele em aulas anteriores, falei da importância desses comitês, porque mesmo eu tendo aqui uma série de órgãos ligados ao poder público, mesmo assim, eu não consigo fiscalizar todas as regiões com disponibilidade de recursos hídricos no país. Então, eu preciso da ajuda da própria população. Aí que entram os comitês de bacias hidrográficas. Tenho representantes do poder público, tenho representantes da iniciativa privada, representantes da sociedade civil. Então, todos eles se reúnem e aí eles vão debater sobre o uso da água ao longo de uma bacia hidrográfica. Quem é que pode utilizar a água ao longo dessa bacia e o volume de água que essa pessoa poderá utilizar. Então, o que o comitê determinar terá, digamos assim, um poder de lei. Então, o poder público ele vai acatar as decisões dos comitês de bacias hidrográficas. Além dos comitês, eu tenho o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, todos esses órgãos que vão formar para mim o nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É a ANA, são os órgãos gestores estaduais, são os comitês de bacias e é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, todos esses órgãos ou instituições
eles vão atuar de forma complementar, ou seja, esses órgãos, um vai atuar auxiliando, ajudando o outro órgão, ajudando no sentido de criar mecanismos que consigam promover a disponibilidade e a distribuição dos recursos hídricos para a população brasileira, buscando uma forma mais igualitária possível, fazendo com que todos tenham ali o direito de utilização dessa água, porém, eu vou ter o direito de utilizar, mas sem comprometer o direito do outro. Então, essas instituições auxiliadas aí pela sociedade civil têm essa função, além também de cuidar dos serviços que envolvem o saneamento básico aí no Brasil. Então, quando eu tenho lá a captação do esgoto doméstico, do esgoto industrial, então, é exatamente essas instituições que vão deliberar sobre isso. Então, esse esgoto que é captado, ele vai ser tratado, ele vai ser depositado em algum local. Então, eu tenho que criar ali situações para fazer a destinação aí dos resíduos, sejam eles residenciais ou industriais. Então, essas instituições também atuam nesse sentido. Porém, além do poder público, eu tenho também a iniciativa privada atuando aí no setor que envolve a questão dos recursos hídricos. Então, eu coloco aqui no slide que, paralelamente ao sistema público, cresce a cada dia o comércio de água engarrafada. E esse comércio, então, ele é feito lá pelas empresas privadas. Aquele garrafão de água de 5 litros que você compra normalmente lá nas distribuidoras de gás, é aquela garrafinha de água mineral que você compra quando você está parado lá no trânsito, dentro do carro ou dentro do ônibus, aí passa lá o vendedor, você acaba comprando, você compra no supermercado. Então, toda essa água engarrafada aí, isso é feito por empresas privadas. Ou seja, a água que deveria ser um direito aí da população, ele já vem sendo explorado pela iniciativa privada em função do setor público não dar conta de gerenciar tudo isso. Mesmo com uma série de órgãos aí e contando com o apoio da sociedade civil, eu ainda tenho o setor privado aproveitando dessa situação. E aí então vem o choque de interesses entre os setores público e privado. Isso tem afetado os hábitos de consumo aí dos brasileiros. Então, aqui na sequência dos slides, eu coloco para a gente uma série de informações. Antes dessas informações, quero destacar o seguinte, que quando eu falo da atuação do setor privado, da questão da água engarrafada, aí, por exemplo, boa parte das empresas que atuam nesse setor, eles fazem a exploração dessa água, às vezes lá em nascentes, sem ter a autorização do poder público para isso. Não estou falando aqui que todas as empresas que trabalham lá, por exemplo, com água mineral, ou com qualquer tipo de água engarrafada, elas estão captando essa água de forma ilegal. Não é isso. Algumas delas, sim, exatamente porque eu não consigo fiscalizar o tempo inteiro, não tenho pessoal suficiente para promover essa fiscalização aí em tempo integral, imaginando o tamanho do nosso território. Então, parte das empresas que atuam aí na exploração da água engarrafada fazem essa captação sem ter, por exemplo, a autorização lá dos comitês de bacias hidrográficas para explorar aquela água ali em uma área de nascente, por exemplo. Então, algumas situações isso ocorre. Não, mais uma vez, não estou falando aqui que todas as empresas que atuam aí no setor de água engarrafada fazem isso de forma ilegal. Não é isso que eu estou dizendo. Apenas que existem essas situações. Então, voltando aqui para as informações que eu coloquei no slide, e por que essas empresas fazem isso? Por quê? Coloquei aqui, essa informação inclusive foi retirada do nosso material didático, que o Brasil ele é o 4º maior consumidor de água engarrafada do mundo. Ele está atrás dos Estados Unidos, China e México. Então, a gente sabe que, devido às condições climáticas aí do nosso país, eu tenho períodos em que eu tenho temperaturas extremamente elevadas, e aí surge a necessidade de fazer aí o consumo de água. Normalmente eu não estou em casa, estou no trabalho, estou na escola, acabo comprando lá aquela garrafinha de água mineral.
Então isso está fazendo com que o consumo do brasileiro aí, de água engarrafada fique cada vez maior. Então a água engarrafada chega a custar 500 vezes mais do que a água que chega às nossas residências aí através das torneiras. Então você vai comprar lá uma garrafinha de água mineral de 500 ml e ela está custando ali um valor exagerado, 3, 4 reais, dependendo do lugar que você vai comprar essa garrafinha de água. Quando você vai, por exemplo, em um evento, vai lá num evento esportivo, num show musical, num festival qualquer, aí é o que eu encontro preços ainda maiores sendo cobrados pela garrafinha de água. Então eu vou explorar aquela situação ali que eu tenho um grande contingente populacional, então as pessoas elas estão ali pensando em curtir ali um determinado momento, aparece a sede, vou aproveitar para consumir a aguinha engarrafada ali com preço muito maior do que o preço praticado normalmente no mercado. A outra informação que eu tenho aqui, 55 litros per capita foi o consumo médio de água engarrafada pelos brasileiros, isso no ano de 2013. Ou seja, não é um dado tão atual assim. Provavelmente, eu já tenho ali um aumento bem considerável nesse sentido. A própria informação coloca que esse número cresce a cada ano. Então, se eu pensar aí para 2019 ou 2020, eu vou ter talvez um consumo per capita ali. Quando eu falo de consumo per capita, é o consumo por pessoa. Então, em média, 55 litros de água engarrafada por cada brasileiro aí ao longo do ano. Em 2007, coloco aqui que já haviam 417 empresas diferentes produzindo água engarrafada no Brasil. E aí eu volto a dizer que parte dessas empresas fazem a captação dessa água sem a autorização governamental. Não são todas, não estou generalizando, mas isso acaba acontecendo aí em função, coloquei aqui que se o custo dessa água engarrafada ele é tão mais elevado do que a água que chega às nossas residências, para uma empresa fazer a exploração dessa água engarrafada, torna-se extremamente vantajoso. Se eu vendo lá por 3, 4 reais uma garrafinha de água, em algumas situações ela chega a custar esse valor. Claro, vou encontrá-la com preço menor também. Imagina o lucro que cada empresa, que cada vendedor tem ali com uma garrafinha de água. Imagina o custo que foi. Será que ele teve um custo lá de pelo menos 50% desse valor para conseguir engarrafar aquela água? Provavelmente não. Então as margens de lucro elas são muito elevadas. Isso faz com que cada vez mais empresas se interessem em atuar neste setor. Dando sequência, além do avanço da iniciativa privada, o Brasil tem enfrentado um cenário crescente de desabastecimento em algumas localidades específicas. Então, por mais que a gente já tenha discutido aqui que o Brasil ele é um país aí com grande disponibilidade de recursos hídricos, se comparado com outros países ao redor do mundo, a gente ainda sofre com problemas de desabastecimento. E aí eu volto, que eu comentei no início da aula, a necessidade de obras. Por isso que a Ana faz aquela classificação que eu comentei lá no início, entre o volume de água que eu tiro por ano, projeto isso a longo prazo e vou observar se eu tenho ou não um esgotamento dentro do meu reservatório. Quando eu percebo que eu vou ter um esgotamento, surge a necessidade de obras para evitar esse desabastecimento. Quase sempre essas obras não são feitas. E aí gera problemas, como por exemplo no estado de São Paulo, região metropolitana de São Paulo ali, que sofreu há pouco tempo atrás com questões que envolviam o desabastecimento. Belo Horizonte, região metropolitana aqui também de Belo Horizonte, correu aí o risco muito grande de ter desabastecimento, mesmo nesse cenário em que no início de 2020 nós tivemos um volume bastante significativo aí de chuvas, então os reservatórios que a Copasa utiliza para fazer a captação de água, vários deles chegaram à capacidade máxima, chegaram aí a 100% do seu volume de água. Mesmo assim, eu ainda tenho situações de municípios ao longo da região metropolitana sofrendo com desabastecimento na atualidade. E aí é por quê? Eu não tenho água no reservatório? Não, até tenho. Acabei de comentar que em algumas situações eu cheguei a 100% de água no reservatório. O
que eu não tenho é condições de fazer a captação, tratamento e entregar essa água aí para a população. Por isso que alguns municípios ainda sofrem com desabastecimento aí ao longo do território brasileiro. No caso do Nordeste, por exemplo, a gente sabe que lá eu tenho problemas de ordem natural, eu sou numa área de clima semiárido, então tudo isso atrapalha o desabastecimento. Lá é porque eu realmente não tenho a água no reservatório, por isso que gera ali o desabastecimento para a população. Para amenizar a situação, posso criar iniciativas que envolvem a construção de açudes, a perfuração de poços artesianos, que eu estou captando aquela água subterrânea para abastecer a população. Então, eu posso criar esse tipo de situação. Mais uma vez, isso é uma obra, isso tem um custo e, normalmente, essa obra é feita pelo poder público, então gera uma lentidão, uma morosidade muito grande, precisa dos recursos, tem que ter o processo de licitação, a obra, às vezes, inicia, mas não chega até o final, e aí é a população que acaba sofrendo com esse desabastecimento aí ao longo do tempo. Algumas iniciativas já foram feitas, várias dessas iniciativas surtiram efeitos positivos para a população, outras nem tanto, mas são vários os projetos e as iniciativas aí que visam exatamente a situação que eu coloquei aqui no segundo tópico, que é a construção de açudes ou a perfuração ali de poços artesianos. Coloquei duas aqui iniciativas que são as que constam no nosso material didático. Uma delas é o programa 1 milhão de cisternas, promovido pela Articulação Semiárido Brasileiro. Então, essa Articulação Semiárido Brasileiro, estou falando de um programa que ocorre no Nordeste do Brasil. Então, esse programa ele foi criado aí com auxílio de ONGs, que são as organizações não governamentais, tem o apoio da iniciativa privada, então empresários contribuem com recursos financeiros, tem ali também a sociedade civil como um todo ajudando nesse programa 1 milhão de cisternas e até o momento já foram construídas aí cerca de 500 mil dessas 1 milhão de cisternas propostas aí no projeto. Ou seja, já acabou beneficiando aí uma parcela bastante significativa da população que vive no semiárido nordestino aí. Então, esse tipo de iniciativa, que às vezes o poder público não faz, é necessário, então, uma articulação entre diversos setores para conseguir realizar as obras necessárias aí para não deixar a população sem o abastecimento de recursos hídricos. A transposição do São Francisco é mais um dos projetos, esse totalmente tocado com recursos por parte da União, recursos do governo federal. Na aula passada, nós já discutimos bastante a respeito da transposição do Rio São Francisco. Então, falamos lá dos benefícios que podem ocorrer, que realmente vai levar água para uma parte do semiárido que não tem acesso aos recursos hídricos, mas citamos também os problemas que podem ocorrer aí ao longo dessa transposição, que é a mudança do curso do rio. Falamos que parte dessa água vai evaporar, falamos do custo elevado dessa obra, falamos que essa transposição ela vai passar dentro de propriedades privadas, o que pode facilitar o uso dessa água por parte aí de grandes fazendeiros ligados lá ao setor político. Então, essa questão que envolve a transposição do São Francisco, nós já comentamos bastante aí na aula passada. Passando para uma outra situação que envolve os aspectos relacionados à questão da legalidade e à questão ambiental, falo que, apesar da grande disponibilidade de água, o Brasil enfrenta aí problemas relacionados à qualidade desta água em razão principalmente da ação antrópica. O que é a ação antrópica? A ação promovida pelo homem. Então, em função da ação do homem, eu tenho tido aí problemas relacionados à disponibilidade e à qualidade dessa água. Como que eu tenho ação antrópica atuando nesse sentido? Quando ocorre, por exemplo, lançamento de resíduos, sejam eles urbanos e industriais, como lixo, o esgoto doméstico, o
esgoto proveniente aí do setor industrial, e esse esgoto ele não tem o tratamento devido, e esse esgoto vai parar dentro dos reservatórios, dentro dos rios, dentro dos lagos aí. Então eles vão atuar como vilões no sentido de prejudicar a qualidade dos recursos hídricos que é fornecida aí para a população. Então é necessário também a conscientização por parte da população e também no setor industrial, já que nem sempre eu consigo fiscalizar o tempo inteiro. Então, qual é o destino que vem sendo dado a esses resíduos aí? Eles estão sendo tratados, eles estão sendo jogados diretamente nos nossos rios, nos nossos lagos. Então, é nesse sentido que a ação humana, a ação antrópica, atua prejudicando a qualidade aí da água. Outra ação antrópica diz respeito à questão do uso indiscriminado aí de agrotóxicos e fertilizantes. Quando eu utilizo lá um agrotóxico na minha plantação com o intuito de evitar uma determinada praga, quando eu tenho o processo de irrigação, esse agrotóxico que foi jogado na plantação, ele vai ser levado pela água ali e ele vai infiltrar ali no solo. Infiltrando no solo, ele pode atingir os nossos reservatórios de água subterrânea, gerando então um processo de contaminação. Junta-se a isso a questão da poluição atmosférica, que pode agravar problemas aí como a questão da chuva ácida. A gente sabe que quando eu tenho lá uma chuva qualquer, essa água da chuva ela vai misturar com os poluentes presentes na atmosfera. Então, quanto maior a quantidade de poluentes na atmosfera, maior será essa mistura com a água da chuva, tornando essa chuva cada vez mais ácida. Lembro que a acidez envolve lá uma escala, que é a escala de pH. Essa escala ela vai de 0 até 14. Um pH 7 é um pH neutro, pH acima de 7 é um pH básico, pH abaixo de 7 é um pH ácido. Então eu posso afirmar que toda a chuva ela é ácida em função dos poluentes presentes na atmosfera. Se eu intensificar a produção industrial e a utilização aí de veículos com a queima de combustíveis fósseis, eu vou contribuir para o aumento de poluentes na atmosfera, contribuindo assim para que a acidez dessa chuva se torne cada vez maior, podendo gerar uma série de transtornos, de problemas aí para a agricultura, pode gerar problema para a saúde humana a longo prazo, situações como câncer de pele vem sendo estudada, como tendo aí a chuva ácida como um dos causadores desse tipo de câncer. Então são situações que envolvem aí a questão da chuva ácida. Então todas as ações antrópicas, ou seja, essas ações humanas, atuam no sentido de prejudicar a qualidade da água aí que chega até as nossas residências. Diante disso, a ANA, a Agência Nacional das Águas, criou para a gente aqui uma espécie de índice que mostra a qualidade das águas. Então é o IQA, Índice de Qualidade das Águas. Ele tem como parâmetro a qualidade da água destinada ao abastecimento público, que deve seguir padrões aí mais rigorosos. Então são dois índices criados pela ANA. O Índice de Qualidade da Água, o IQA, e eu tenho o Índice de Estado Trófico, o IET. O Índice de Estado Trófico, ele avalia o grau de nutrientes presentes ali na água. Isso revela o risco de eutrofização. A eutrofização é quando eu tenho aquela água cada vez com porcentagens menores de oxigênio. Nessas porcentagens de oxigênio, resultado, por exemplo, do excesso de algas presentes ali na água. Então essas algas elas acabam fazendo a captação do oxigênio. Tenho ali a mortandade de peixes, por exemplo, nessa região em que ocorre o processo de eutrofização. Então a ANA ele utiliza essa situação, o Índice de Qualidade das Águas e o Índice de Estado Trófico, para determinar ali se essa água ela é de boa qualidade ou não. Diante disso, são identificadas 5 classificações para o Índice de Qualidade das Águas. Então a água ela pode ser classificada como ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Então tenho essas classificações. Aqui no nosso slide aparece para a gente um gráfico
que é exatamente um comparativo entre a classificação proporcional do IQA, do Índice de Qualidade das Águas, nos pontos de monitoramento. Então, eu tenho aqui, comparando o Brasil e depois uma comparação dentro das áreas urbanas, dentro das cidades, para ver como que eu tenho a diferenciação ali entre o território brasileiro como um todo e dentro de áreas urbanas. Então, pensando no território brasileiro, as áreas que estão em azul representam as áreas aqui em que eu tenho qualidade boa ou ótima. Então, no Brasil, de maneira geral, 76% da nossa água teria classificação boa ou ótima. Teria aqui situações com a classificação regular em torno de 11%, 6% ruim e apenas 1% péssimo. Lembrando que esse 76% que entra aqui como uma água de ótima qualidade, boa parte dela está lá na região norte. Ou seja, é uma água que atende uma parcela pequena da população. Quando eu chego aos centros urbanos, a situação ela muda um pouquinho de figura. Eu já vou encontrar percentuais muito mais significativos de água classificada aqui no índice de qualidade como péssima. Então tem ele 12% nas áreas urbanas de água péssima, resultado lá da ação antrópica que a gente acabou de falar. Poluição por agrotóxicos e fertilizantes, questão do esgoto doméstico e industrial sendo liberado aí dentro dos rios, dos nossos reservatórios, lagos aí, sem que haja algum tipo de tratamento. Então, eu tenho, classificado aqui como regular um número de 30%, ou seja, o índice de qualidade das águas nos espaços urbanos, ele é muito pior se comparado com o território como um todo. Então, eu posso afirmar que nas áreas em que eu tenho uma densidade populacional maior, nas áreas em que eu tenho a maior parte da população vivendo, a qualidade da água nessas regiões ela é pior do que em outras áreas aí. Quanto maior a concentração de pessoas, pior é a qualidade da água. Então, são essas as informações que aparecem para a gente aqui no nosso gráfico. Tenho aqui, na próxima tela, um mapa mostrando a situação das águas superficiais no Brasil em relação ao índice de qualidade. Então, eu vou observar aqui os pontos em verde, mostrando para mim as áreas em que eu tenho boa qualidade de água. As bolinhas com tom em azul, representando a qualidade ótima. Tem a qualidade, o vermelho, péssimo. Os tons aqui de amarelo mais escuro e mais claro, representando ruim e regular. Então, a gente pode observar que a faixa litorânea do território brasileiro são as áreas em que eu tenho a água com qualidade pior, no estado de péssimo, ruim ou regular. E as áreas em que eu não tenho nada é porque não tenho dados suficientes ali para fazer esta classificação. Então é isso que esse mapa, que essa tela está mostrando para a gente. E agora, caminhando para o final, a gente sempre encerra com exercício. Normalmente eu trago questões de múltipla escolha. Dessa vez eu peguei um exercício que está na página 38 do nosso material didático. Então lá no nosso livro didático, página 38, tem uma atividade e é ela que a gente vai comentar aqui para encerrar a nossa aula. Observe no mapa a seguir a situação brasileira em relação à disponibilidade hídrica de suas águas superficiais. Então está mostrando aqui para a gente os tons em verde, observando na legenda, disponibilidade hídrica considerada excelente, amarelo confortável, um tom de amarelo mais escuro preocupante, o vermelho aqui é o tom crítico e o muito crítico. Então, de acordo com o que a gente observa na legenda, com o que está no nosso mapa, a gente vai responder o que está sendo solicitado aqui. Com base no mapa e em seus conhecimentos sobre as características naturais e socioeconômicas brasileiras, responda as questões a seguir. Consulte também mapas de clima e população do Brasil. Questão 1. Qual é a região brasileira que apresenta a pior situação em relação aos recursos hídricos superficiais? Por que razões isso ocorre? Então, a primeira parte da questão é fácil a gente determinar ali que é a região norte, que é a que mais sofre aqui com a questão dos recursos hídricos.
Então, a pior situação em relação aos recursos hídricos superficiais, região Nordeste. Por que isso ocorre? Então, no Nordeste brasileiro, a gente sabe que a gente tem uma situação que é uma limitação natural em relação às chuvas. Então, eu posso explicar falando que as condições climáticas da região impedem a formação de nuvens de chuva. Então, nós já falamos da chuva orográfica e das massas de ar que não conseguem chegar até parte do Nordeste brasileiro. Então, eu posso responder região Nordeste, falar que essa região encontra-se na área de clima semiárido esse que, por condições naturais, não permite a chegada de massas de ar com chuvas para a região. Então, essa é a resposta que eu teria que colocar para a questão número 1. Então, na sequência, eu tenho a 2 e pergunta: qual é a região brasileira que apresenta a situação mais confortável em relação aos recursos hídricos superficiais? Por que razão isso ocorre? Se o Nordeste é a região que eu tenho ali uma quantidade maior de problemas, a região mais confortável, com certeza, é a região Norte, pois ali eu tenho a abundância de recursos naturais, de recursos hídricos. Então, a quantidade de rios ali ela é grande, é a região hidrográfica amazônica, é a bacia hidrográfica amazônica. Então, a região que apresenta a situação mais confortável é a região Norte ali. Então, eu posso falar que é a abundância de recursos hídricos associada à pequena densidade demográfica. Ou seja, é a presença de rios, a presença de florestas, e com isso eu tenho um número pequeno de pessoas vivendo na região Norte. Por isso, ela é a mais confortável ali. E a questão 3, nas demais regiões brasileiras, como você interpreta a distribuição das manchas mais expressivas nas cores vermelho e marrom? Então, tenho tons de vermelho e marrom no meu mapa, nas áreas que ocupam ali a região litorânea do território brasileiro. Até voltar aqui no mapa para a gente conseguir identificar melhor. Então, as áreas de vermelho e marrom, observe aqui que elas estão região Nordeste, a faixa litorânea. Venho aqui para o Sudeste também pegar a área litorânea. Chegando no Sul também a litorânea, junto com os tons de marrom também. Então, como que eu vou explicar essa situação? Posso falar que nessas regiões eu tenho uma densidade populacional maior, a concentração de pessoas vivendo nessas áreas é maior. Consequentemente, eu tenho um volume de atividades relacionadas à indústria também muito maior. Então, os principais centros urbanos e industriais do país concentram-se nessa região. Consequentemente, a utilização de recursos hídricos ali também será maior. Então, é essa a resposta que eu tenho que dar para a questão 3 aí. Então, com isso, a gente consegue responder as questões que aparecem para a gente na página 38 aí do nosso material didático, chegando então ao final da nossa apresentação de slides.